Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui no ESPN FC, pessoal, falando sobre o Mengão. Joga na quinta-feira contra o Grêmio. Informações, a mídia projetando aí essa sequência dos próximos jogos. O Flamengo que vai ter que conviver, né, com esses desfalques, jogadores que foram convocados para as suas seleções. Vamos acompanhar aqui, né, a mídia falando, projetando essa partida. Créditos ESPN, link na descrição. Deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo, galera. Seleção brasileira, falando sobre esse momento, né? Ele perde jogadores para a seleção uruguaia, muitos, 4 jogadores. Perde um jogador para a seleção chilena, mas tá tranquilo, falando em oportunizar. Vamos ouvir o Tite. Uma semana de preparação importante, onde por vezes oportunidades elas são dadas e vão ter agora para atletas que não vinham sendo utilizados, e aquele sentimento que o técnico por vezes tem de não dar oportunidade a todos, saindo alguns atletas que são extremamente importantes, mas oportunizando a outros também que talvez se faziam merecedores antes, mas que seguramente vai precisar do auxílio, do carinho do torcedor. A gente brinca com a maneira de falar do Tite, né? Porque é rebuscado, é engraçado a gente ver isso num clube tão popular. Engraçado, ele passou pelo Corinthians, hoje está no Flamengo, que são clubes de torcidas extremamente populares, mas esse é o jeitinho dele. E tem jogadores para dar essa oportunidade, né, Pascoal? Acho que assim, a gente fala muito do elenco do Flamengo, mas aí a gente pode entrar num outro tipo de avaliação sobre quem merece esse espaço, pelo que já mostrou o Tite, e sobre quem poderia ter esse espaço. Por exemplo, o Carlinhos jogou muito pouco e vai continuar sem ter o espaço para ele. Não, porque os dois centroavantes estão lá. Exatamente. Então, o Carlinhos é o terceiro centroavante, porque o Carlinhos foi contratado na possibilidade de não ter o Gabigol por um longo período, mas o Gabigol ainda o seu julgamento foi adiado. Então, não se sabe quando vai acontecer. E aí ele tem uma liminar e ele poderá se utilizar dessa liminar para continuar jogando. E eu acho até que ele vai ganhar mais minutos e mais jogo, e o Gabriel vai melhorar. Porque ele é muito dedicado aos treinamentos. Ele ficou aquele período parado lá de uns 30 e tantos dias e não conseguiu voltar no melhor padrão. Agora tem esses dias para treinar, vai entrando em ritmo. O Gabriel é muito trabalhador. Ninguém pode reclamar do Gabriel no sentido de trabalhar, né? Ele é um cara, é um jogador que trabalha. Aliás, eu sempre digo aqui, jogador de futebol ganha para treinar. Quem escala é o treinador. É uma profissão diferente, porque ele não ganha para jogar. Ele ganha para treinar. E quem escala é o treinador. Você vai jogar hoje, você não vai jogar hoje, você vai jogar amanhã. A gente estava discutindo do Endrick agora, porque é o treinador que vai escolher. Se dependesse de nós, jogaria o Endrick em todas as partidas. E eu acho que é muito difícil a competição também, no caso do Carlinhos, porque tem um centroavante que é o artilheiro do Brasil. Sim. Como é que vai ter? Esse rapaz joga a bola. Eu não entendo porque ele não está na... Esse rapaz é o Pedro? Eu vou falar pra você, eu não sei como é que ele não está na seleção. Tem coisas que eu... A torcida do Flamengo vai ficar feliz com esse seu comentário. Já perdeu os 4 para o Uruguai, 1 para o Chile. Eu sei que há esse problema das convocações, porque tem os jogadores das seleções internacionais. Mas o Pedro, se fosse uma Copa do Mundo, não tem como você não levar. Você não tem como não levar o maior artilheiro do Brasil. Você não tem como levar um cara que 2 bolas ele faz um gol. Ele não precisa de 5 bolas para fazer o gol. 2 ele guarda uma. Você não pode privar a seleção brasileira desse tipo de jogador, certo? Eu já disse isso, que eu não gosto desse tipo de coisa. O Pedro não, porque tem que ficar, porque vai 5 para 4, entendeu? Eu não gosto desse tipo de coisa. Porque a seleção brasileira tem que ser convocada por quem o treinador achar que tem que convocar. Ele não tem que ter balizamento para convocar. Eu não gosto disso. Uma coisa, isso é meu, é minha. Eu não gosto disso. Pronto. Colocado isso, não tem como tirar o Pedro do ataque do Flamengo. Cebolinha não tem. Mas o Luiz Araújo vai poder jogar. De La Cruz não tá. Quem vai? De La Cruz. Mas quer ver um negócio? É por isso que eu tô falando assim, entre quem já mostrou alguma coisa e quem vai ser necessário pelas perdas do Flamengo. Coloca pra gente a tela com os jogadores que têm menor minutagem com o Tite. A gente separou aqui os números de quem jogou menos com o Tite, né? Dentre esses 10 jogadores que jogaram menos com o Tite, e os números de cada um deles. O Léo Ortiz é uma coisa que me causa dúvidas, assim. Por que ele jogou pouco? Eu entendo que ele jogou pouco, quero ouvir vocês, porque ele foi uma contratação muito esperada, muito cara, muito batalhada pelo Flamengo.
E não jogou tanto assim nem quando se estava sem um zagueiro ou outro, Fabrício e Léo. Aí tem o Davi com uma minutagem de 20 minutos a menos, o Wesley, que a torcida do Flamengo pega muito no pé, o Lohan, Mas que deve ser o titular da lateral direita. Então, é aí que eu quero chegar. O Lohan, que é um menino e tem entrado um pouco mais, assim como o Igor Jesus, que provavelmente vai ser utilizado agora sem dois, o Eric eu e gosto com o dos Alan dois. voltando de lesão. O Matheus Cunha, goleiro, 180 minutos. O Matheus Cunha, goleiro, tem mais minutos do que o Gabigol. Com 124, claro que tem que se levar em conta o período que ele ficou fora por conta da suspensão. Aí o Vitor Hugo, que tinha muito espaço ano passado, perdeu espaço com o Tite. O Carlinhos, por motivos óbvios. E o Matheus Gonçalves, que muita gente esperava que fosse entrar um pouco mais. Eu vou tocar essa bola lá no camarote, Silas. Te escuto na sequência do Zinho. Porque aí, Zinho, eu acho que vai ter uma dualidade entre quem ele vai necessariamente precisar usar, como é o caso da lateral direita, ele não tem o Varela, o de ofício é o Wesley, a menos que, não sei, ele prepare o improviso para ali, vai necessariamente entrar. E quem realmente merecia um olhar mais cuidadoso... Quem vai jogar na lateral esquerda? O Ayrton Lucas está se recuperando de lesão, né? Enquanto isso, provavelmente ele vai... trabalhando para isso, né? Vai improvisar alguém ali, porque não tem outro. Fala, Tetra. Não, é isso, né? O Pascoal até já tocou no ponto que para mim é onde o Tite vai ter que fazer algo diferente. Acho que até recuperar, estar no estágio melhor, o Ayrton Lucas já vai estar, mas não sei se para ir para o jogo, né? Sim. Para ir para o jogo mesmo, a característica dele, né? Velocidade, arranque, é um jogador agudo, chega... precisa dessa explosão e foi aquela contratura, né, na posterior. A gente sabe, né, Silas, que o jogador fica sem aquela confiança, eu acho que recente, né? Então, esse jogador, que eu acho que, como você falou, teve menos oportunidade, que é o Léo Ortiz, você vê que quando o Léo Pereira machuca, e até pro Léo Pereira jogar pelo lado esquerdo, e o Davi Luiz ser um cara que joga mais pelo lado direito, eu achava que entraria o Léo Ortiz. Ele seria o substituto imediato. Mas não, ele surpreende, coloca o Davi Luiz e que corresponde. Vai muito bem o Davi Luiz. Para mim foi até destaque nos jogos que ele atuou, tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro contra o Vasco. Jogou bem, além de fazer gol, mas assim, ele jogou bem, ganhou os duelos, muito bem fisicamente o Davi Luiz, né? Mostrou isso e surpreendeu, o Tite me surpreendeu. Agora, com a ausência do Vinha, que vai para a seleção, e o Ayrton Lucas nessa recuperação, não sei se de repente ele não pode pensar, né? De utilizar, apesar que se o Léo Pereira também tiver em condições, ele pode fazer esse zagueiro barra lateral esquerdo. Já fez essa função, né? Não vejo o Tite fazendo 3 zagueiros não, mas, sabe, na hora de defender, faz uma linha de 4, um desses zagueiros, ou Léo Ortiz ou Léo Pereira, fazer esse lado esquerdo. Mas na hora de atacar, ele até constrói com os 3 e libera mais, né? O Wesley, né, que tem esse posicionamento mais agudo do que o Varela. Mas olhando o elenco, assim, o Carlinhos não teve oportunidade, mas vai jogar o Pedro. Para mim, o Pedro tinha que estar na seleção também. Não é que a torcida do Flamengo vai ficar chateada da gente falar isso. É porque ele tá jogando muito bem, tá fazendo muitos gols. Né? É jogador, para mim, de nível de seleção também. Mas não foi, vai jogar ele. E se ele não jogar, vai jogar o Gabigol, que entrou, fez gol, tá nessa recuperação, o Tite também trabalhando isso com o Gabigol. Então o Carlinhos vai ser menos utilizado. Mas, de repente, o Luiz Araújo, que no início foi muito utilizado e, taticamente, essa coisa de jogar com 2 caras abertos, acabou não desenvolvendo. O Flamengo ficou muito previsível, né? 2 caras abertos. Sim. Quando o Gerson vai para aquela posição com mobilidade, o De La Cruz vem para ser o volante, isso tirou muito espaço do Luiz Araújo. Ele entrou em alguns momentos, alguns minutos, mas pode ser que ele seja utilizado para o Gerson recuar um pouquinho, né? O Gerson ser esse segundo volante, porque o De La Cruz saiu também. Não acredito que ele vai jogar com o Vitor Hugo e com o Igor Jesus, que seriam jogadores que também vão ter mais oportunidade. Com a contusão do Alan e o Pulgar saindo, deve ser o Igor Jesus de primeiro volante. Sim.
Aí o Gerson recua um pouquinho para ser o segundo, voltar para dele ali, que ele estava fazendo essa há muito tempo. E acho que o Lohan é que vai ser o cara da vez para ser o meia no lugar do Arrascaeta. Isso é legal da gente observar. O Fez Lohan, essa função contra o Amazonas. Os números, o Lohan é o 19º em utilização de uma lista de 26 que a gente tem aqui, né? A gente pegou ali os 10 menos utilizados. E o Luiz Araújo, se a gente pensar num time, né, 11 titulares, é o 13º em utilização. A gente fica com essa sensação de perda de espaço porque o Gerson encaixa bem ali, mas ele foi utilizado. O time titular foi encontrado. Sim. Né? Não tem jeito. É Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Falando do meio para frente. Né? Porque vai ser Varela, acredito eu, o Fabrício Bruno, o Léo Pereira quando tiver em condições, e o Ayrton Lucas. Com essa briga constante de Davi Luiz, de Léo Ortiz e de Vinha brigando aí por essas posições. Mas, para início, acho que esse time é o titular. Encontrou. Agora, quando você pensa que saiu muita gente, eu acho que o Luiz Araújo volta a ser titular. Acho que volta para aquele sistema que, de repente, ficou previsível, mas para um jogo contra o Grêmio, acredito eu que deva ser Luiz Araújo, Lohan, Cebolinha e Pedro. Esse quarteto ofensivo, com o Igor Jesus e o Gerson como os volantes. Concorda? É esse? Eu acho também. Agora, elenco é para isso, né, Dani? Pascoal, o Flamengo tem um elenco gigante para isso. A gente fez o jogo do Internacional no sábado contra o Delfim, o Inter precisando ganhar de qualquer jeito, sem Ener Valencia, sem Rocher, o goleiro, sem o Borré, que faz um golaço lá no jogo da Colômbia contra os Estados Unidos, sem o Maurício. Fernando acabou com o jogo, Wesley foi muito bem também. Elenco. Você monta um elenco desse já sabendo que você vai perder jogadores para suas seleções. O Flamengo não é diferente disso. Para você, nesse momento, agora, você não só dá minutagem para os caras, mas você fala, olha, vai lá. Tem resposta deles. Cara, quando a gente foi campeão da Copa América com o Brasil, era Careca, Romário, Bebeto, Cristóvão, Renato Gaúcho, Baltazar. Rapaz. Qualquer um que você colocasse ali ia resolver. Era só o Lazzaroni, o treinador, falar, cara, esse aqui casa melhor com esse casa melhor com esse. O Romário se machuca na Copa de 90, joga o Miller e Careca. 94, volta o Bebeto e Romário, campeão do mundo. Então, assim, eu acho que elenco é para esse momento você saber o que fazer e botar os caras para jogarem e falar, rapaziada, não é só oportunidade não, vocês estão aqui porque vocês são bons e aqui é Flamengo. Aqui tem que jogar e pronto, acabou. Wesley, Lohan e Luiz Araújo, eu acho que são os três que vão acabar. E o do Léo Lohan Ortiz, nessa né? função. Dizem por aí, Pascoal, que o Léo Ortiz treinou de primeiro volante em algumas circunstâncias, sabendo que não teria o Alan e o Eric. Eu já vou ficar um pouco com o pé atrás. Eu também. Aí eu já fico um pouco com o pé atrás. Ele faz um golaço lá no Red Bull, hein? Vai. Pega a bola, dribla todo mundo. Fez um gol no primeiro pau também. Mas eu não ia me surpreender, não. Não? Eu não gostaria. Não ia me surpreender. O problema é que não tem o cara para... Se o Ayrton Lucas se recuperar e puder jogar... Não acho que está descartado isso, não. Porque ele pode entrar como um terceiro, zagueiro, sabe, na eu pensei. construção de jogo. E aí solta os dois laterais, como um ala. O Ayrton Lucas de um lado e o E você tem o Wesley, então faria não sentido. É uma coisa impossível de acontecer. Só de Sim, estar mas aí recuperando deixa- o Davi Luiz, eu já fico deixa- contente já. Porque o Davi Luiz veio com um peso muito grande e ganha aquela final da Libertadores contra o Atlético Paranaense, mas não vinha assim, jogando para o que ele foi contratado. E agora acho que o Tite conseguir recuperar o Davi Luiz, para mim, é legal. Porque é um baita de um cara, um ser humano e é um bom jogador também. O grupo gosta muito dele, né? Fala, Pascoalzinho, fecha aí o que você ia dizer. O Tite, ele é muito reticente com esse negócio de terceiro zagueiro, né? Mas ele adora um 4-1-4-1. Né? Então, eu fico aqui pensando nessa composição, entendeu? Como que ele pode levar esse time do Flamengo. Mas eu quero deixar aqui um ponto de interrogação, porque eu gosto muito do Lohan como ponta de lança. Eu não gosto do Lohan de centroavante e nem o Lohan aberto pela direita. Não, a fazenda do Arrascaeta ali que não vai estar, né? Na função que ele jogava na base, porque lá ele dava show, jogando no meio campo.
E ele é habilidoso, ele é abusado. Ele jogou contra o Amazonas, ô Pascoal. Isso, nessa função. Jogou lá, né? Isso, olha pro cara, pega o volante olhando pra cara do volante pra sair pro drible no 1 contra 1. Ele tem essa condição. É que sem o Arrascaeta e o De La Cruz é mais fácil você dar espaço para um menino jovem como é o Lohan fazer a função dele. Eu acho a ideia muito boa, mas fico com a impressão do Zinho a mesma. Depende do que vai acontecer com a lateral esquerda. Sim. Né? A gente não sabe como é que vai ser. Não acontece o que aconteceu com o PP, que está no Grêmio hoje, sai do Flamengo, vai para o Cuiabá, faz acho que 2 anos no Cuiabá, mas arrebentou. Segundo volante. Está no Grêmio hoje. E o Flamengo, por aí, naquele momento, não tinha espaço para ele, acabou perdendo um jogador, né, que hoje poderia estar ajudando muito, porque eu gosto muito dele. É bom e jogador. aí, no caso desses meninos também, para não acontecer novamente, né, bota para jogar. É igual o Matheus, que estava no Bragantino, né? Fez uma boa temporada, o Matheus. É o Matheus Gonçalves, que voltou agora, sim. Estava no Bragantino, fez boa temporada no Bragantino, no Campeonato Brasileiro. E é aí, um dos menos utilizados ainda nesse Flamengo. Volta pro Flamengo. Agora o elenco é bom mesmo, hein, Pascoal? Não vai, Zinho, vai levantar a bola para ele cortar, Zinho. Vai ficar no banco. Gabigol, Bruno Henrique. Vitor Hugo. Bruno Henrique. Bruno Henrique, olha aí. Não, esse pessoal começa a falar de Flamengo, Silas, eles são terríveis. Eu nem quis entrar muito nesse aspecto, porque eu tô deixando mais para chegar perto do jogo. Eu te ajudo. Que é pra gente... Na quinta-feira, Flamengo e Grêmio. Flamengo e Grêmio na quinta-feira. É Grêmio e Flamengo, eu acho, né? Lá no Couto Pereira. Ó, eu vou falar de Grêmio e Flamengo. O pessoal não tá ajudando. Não, é Flamengo e Grêmio. É Flamengo e Grêmio no Maracanã? É aí no teu quintal? É no Maracanã. Lá da casa do Zinho. Então é bom que vai dar tempo do jogo de volta a ser Estive lá de manhã, fui lá de manhã já, né? Eu gosto assim. Peraí, que vocês estão bagunçando tudo aqui, eu tenho que fazer intervalo. Eu não fiz um intervalo ainda, né, gente? Agenda do Flamengo. Vamos ver a sequência aí também de Campeonato Brasileiro do Flamengo, que volta a campo na próxima quinta-feira contra o Grêmio. Jogo em casa. Depois tem o Atlético Paranaense fora, o Bahia em casa, Fluminense e Juventude fora de casa. E o Pedro Henrique Torres chegando aqui ao nosso Sport Center também com as informações do Flamengo. Bem-vindo, Pedro. Beijo pra você. Boa tarde, amigo. Tudo bem, Gláucia? Um beijo pra você, abraço aí, Renato, beijo pra Mari também. Todo mundo sempre ligado no Sport Center, acompanhando com a gente esse dia a dia. E nesse dia a dia, que vai voltar agora nessa semana, o Campeonato Brasileiro. Todo mundo sedento pelo Brasileirão. O Flamengo tem um confronto marcado quinta-feira no Maracanã com o Grêmio. O Flamengo lidera a competição, claro. Tem jogos aí a cumprir de alguns times, a tabela não está completinha, mas o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro depois daquele estrondoso 6-1 diante do Vasco. Foi a belíssima última impressão que o Flamengo deixou. Uma bela última impressão com todo o seu elenco, né? Aquele elenco completo que não vai ter agora por conta dos desfalques da Copa América. O Flamengo sonhava até ter os seus convocados do Uruguai, por exemplo, trazê-los para o jogo com o Grêmio, mas não foi possível. Tem a questão que eles têm que estar liberados para o Uruguai uma semana, na segunda-feira anterior à disputa, ao início da Copa América. Então, Varela, De La Cruz, Arrascaeta e Vinha, além do Pulgar com o Chile, ficam fora desse período aí. Pode chegar a 9 jogos só do Campeonato Brasileiro. Pode ser que tenha aí também Copa do Brasil durante todo esse período. Alguns jogadores podem reaparecer por aí, o Wesley, o lateral direito, o Lohan, que estava em treinamentos com a seleção brasileira sub-20, e tem algumas ausências também, além dos convocados. Problemas musculares, por exemplo, do Alan e do Ayrton Lucas, que aí é um problema maior, a ausência de lateral esquerdo. Então, o técnico Tite tentando se virar. Mas o Léo Pereira, em compensação, deve voltar. Ele que está recuperado de uma lesão muscular também. O Tite falou sobre isso, esse período de treinamentos e também algumas caras aí que podem reaparecer no elenco do Flamengo. Uma semana de preparação importante, onde por vezes oportunidades elas são dadas e vão ter agora para atletas que não vinham sendo utilizados, e aquele sentimento que o técnico por vezes tem de não dar oportunidade a todos, saindo alguns atletas que são extremamente importantes, mas oportunizando a outros também que talvez se faziam merecedores antes. Tá então o Tite, né, falando um pouquinho sobre essa questão, essa preparação que o Flamengo tem feito
para a disputa do Campeonato Brasileiro e a sequência da temporada também. Vai ser um período bem duro, um período que o Flamengo estava muito de olho e lamentava muito não ter esses jogadores para a disputa do Campeonato Brasileiro durante a Copa América. E aí, enfim, está de olho no mercado, quais são essas possibilidades aí de pegar alguns reforços, alguns nomes especulados. Até depois do Flamengo e Vasco, o Marcos Braz negou alguns, como o Oscar, lá da China, por exemplo, o Michael, que se falou, do Al Hilal. Falou que não tem negociação em curso no momento, mas o Flamengo sempre mantém interesse, o radar ligado aí para algumas possibilidades. A gente vai acompanhando para trazer para todo mundo aqui no Sport Center. Viu, Gláucia? Combinado, Pedro. Um beijo para você, amigo. Obrigada, trazendo as informações aí do Flamengo. Chegando esta retomada de Campeonato Brasileiro, é aquele momento que o Flamengo, sua diretoria, todo mundo... Né? Tá paz o Flamengo, né? Porque não tá jogando? Ou não? Porque não aconteceu nada no bastidor? Porque lá eles arrumam. Mas eu ia dizer, aquele momento que eles bateram tanto, né? De Copa América rolando, são 5 fora, servindo as suas seleções, e aí o Tite tendo que rearranjar essa equipe. Mas, por um outro lado, também foi esse o planejamento, né? Trouxe muita gente, reforços de peso para que o Tite tivesse essa rotação no elenco. Agora a gente vai ver como vai ser essa sequência, esse rearranjo aí. Mesmo assim, tendo se preparado para isso e por competência ter feijão para gastar e se preparar para isso, mesmo assim é uma bizarrice. Você perder 5 jogadores importantes por conta de um campeonato por seleção, assim, isso não me entra na cabeça. Por isso que eu acho que esse é um dos motivos, por isso que o pessoal está cada vez menos aí para a seleção, ninguém está nem aí, porque lasca com o seu clube dependendo do clube que você está. Mas é também a chance para muita gente mostrar que merece estar no elenco, né? Eu acho que a gente fala muito do elenco do Flamengo ser o melhor elenco da América do Sul, agora é uma boa prova para a gente tirar. Mesmo assim, serão 9 jogos, né? 1/4 do campeonato, sem você poder usar jogadores que você investiu muito, que você fez esforço para trazer. Por mais que dirigente combine isso, tá tudo errado, a gente precisa rever calendário, a gente está falando isso já faz tempo. E assim, tem qualidade para manter um bom nível? Tem. É garantido? Aí já não é, aí já é um pouco mais complicado. Eu fico pensando como que o Flamengo ele retoma agora o campeonato depois de um 6-1 no rival, né? Assim, de expectativa do torcedor, porque ele vem de uma sequência de 5 jogos sem perder, de 5 vitórias, inclusive, né? A gente questiona um pouquinho sobre desempenho quando a gente volta lá no jogo contra o Amazonas, mas um 6-1 contra o Vasco, nessa pré-pausa e agora essa retomada contra o Grêmio, o nível, talvez, ali de cobrança, né, do torcedor. Estou muito curiosa para ver como que vai estar, como que o Flamengo vai desempenhar. Pensar que já voltaram para 2019. Exatamente. Ali com os desfalques, precisando dar essa resposta para o torcedor, eu estou curiosa. O Flamengo que já mostrou, nesse tipo de pausa, que volta e dá uma tropeçada ali, né, Tô curiosa para ver. O Grêmio que também tem alguns jogadores que também não estão, né? Vila Sante, também. Sim, também o Grêmio também está desfalcado. Tá aí, galera, pessoal, falando sobre o Flamengo, essa sequência do Campeonato Brasileiro. Quinta-feira joga contra o Grêmio. O Flamengo agora vai ter desfalques, os jogadores convocados ali para defenderem, né, suas seleções. Copa América, esse período aí, praticamente um mês, onde o Flamengo vai ter que conviver, né, sem esses jogadores importantes. Mas montou um elenco, tem um elenco qualificado para isso, né? Já se preparou, né? Principalmente aí para esse período de Copa América. E eu vejo o Flamengo muito forte ainda, mesmo sem esses jogadores, né, que foram convocados. Mas é um elenco muito forte e tem todas as condições de se manter na liderança do Brasileiro. Esse jogo na quinta-feira contra o Grêmio, o Flamengo vai com tudo em busca da vitória e, quem sabe, né, se manter ali na liderança do Brasileirão. Teve esses dias aí, praticamente 10, 11 dias sem jogos, o Tite com certeza aproveitou muito bem para preparar o time e torcendo para que volte, quem sabe jogando aquele futebol que jogou contra o Vasco, onde o Flamengo atropelou, fez um jogaço. O torcedor gostou bastante, né, do desempenho, da atitude do time, o Flamengo jogando muita bola. É claro que não vai ser, né, todos os jogos que o Flamengo vai dar show, vai encantar, mas o torcedor gostou bastante, né, daquela atuação ali contra o Vasco, né, do Maracanã, onde o Flamengo atropelou. Agora é aguardando esse jogo aí da quinta-feira contra o Grêmio. Aproveita e deixa a sua opinião aqui nos comentários.
deixa o like também, já deixa seu palpite para esse jogo, Flamengo e Grêmio. Escreve seu palpite aqui abaixo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.